Paz seja convosco, irmãos. Espero que todos os alunos do ITQ, todos os irmãos obreiros estejam bem. Continuando aqui na nossa matéria de homilética, hoje nós vamos estar vendo o capítulo 2. Nos 3 vídeos anteriores, nós fizemos um resumo do capítulo 1. Foram 3 vídeos de cerca de 10 minutos cada um. E hoje nós vamos estar dando uma introdução agora propriamente dita a respeito de sermões, que está aqui no capítulo 2. Nós vemos aqui que a introdução em um sermão, em uma mensagem, é muito importante. Introdução é muito importante para o sermão. Note que quase tudo neste mundo tem uma introdução, que seria o quê? O começo, o meio e o fim. O começo é a introdução da mensagem, que é o texto bíblico, o tema e a introdução. Esse é o início da mensagem. Depois vem o quê? A proposição, que é a tese, aquilo que você vai estar defendendo ao longo do sermão, que são os tópicos ali, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Os tópicos, que seria o que? O desenvolvimento do tema, o desenvolvimento da introdução. A introdução é um breve resumo daquilo que você vai falar. Depois nós temos a conclusão, que é o fechamento e também o apelo. Então isso é vamos dizer assim, um escopo, o esqueleto de um sermão da palavra de Deus. Então a introdução ela é a chave para o desenvolvimento do sermão. E encontra-se no princípio do esboço. Os pontos seguintes são estruturas que vão ajudar na melhor aplicação e uso dentro dos sermões. É muito importante. Eu sempre prego com um sermão ali nas mãos, do lado da Bíblia. Por quê? Para que você não se perca no meio do caminho, para que você fique dentro do tema, para que você fique dentro da mensagem, para que você não fique navegando por outros assuntos e saia fora do sermão, saia fora da pregação da palavra. Então isso é fundamental. Como eu já disse, tem pregadores que começam a pregar lá falando sobre Elias, falando sobre Eliseu, daqui a pouco está falando sobre Jesus, está falando sobre Josué, está falando sobre Moisés, enfim. Ele vai para tudo e quanto é lado e sai fora da mensagem. Por quê? Porque não fez um esboço da mensagem. Não se preparou para pregar aquela mensagem. Muitos pregadores acham que eu vou abrir a Bíblia e Deus vai revelar na hora. Tudo bem, Deus pode revelar na hora? Pode. Só que se o obreiro não for bem preparado, não tiver um bom conhecimento bíblico, um conhecimento bíblico profundo de Gênesis e Apocalipse, ele vai se perder no meio do caminho. Tem pregadores que já se perdem logo no início da mensagem. Ele lê o texto bíblico, esquece daquele texto que ele leu. Ele prega 30, 40, 50 minutos, outra coisa, e aquele texto mesmo que ele leu, entre aspas, não serviu para nada. Eu creio que você já viu e já presenciou esse tipo de pregação. O pastor, o obreiro, o pregador pede para a igreja que o acompanhe naquela leitura inicial da pregação, e ele esquece daquele texto, não se fala mais naquele texto, vai para outro texto sem dar a mínima satisfação. Então, isso o quê? Que é falta de preparo, falta de preparação da mensagem. Uma introdução irá geralmente alcançar 3 objetivos. Chamar a atenção para o assunto, fornecer o material de apoio necessário e obter a boa vontade dos ouvintes. Aí nós vemos aqui algumas formas de apresentação para a introdução. Por exemplo, o tempo são aqueles poucos minutos que o pregador tem para conquistar a atenção dos ouvintes. Então é muito importante, é fundamental o início da mensagem, a introdução da mensagem. Tem que ser clara, objetiva, passar para a igreja, passar para os seus ouvintes, os seus espectadores, o tema, aquilo que realmente será tratado naquele dia, naquela hora, naquele culto, ou naquele estudo, ou para aquela célula, ou para aquele grupo missionário. Apresentação, algum assunto, história ou ilustração que sirvam para chamar a atenção dos ouvintes para a pregação. Então, ilustrações podem ser já aplicadas, podem ser já usadas no início, na introdução da mensagem, como também durante a mensagem e como também na conclusão da mensagem.
Então, em qualquer momento, você pode trazer uma ilustração que esteja de acordo, que esteja conectada com aquela mensagem, com aquele assunto que está sendo explanado ali para a igreja. O conteúdo deve ser rápida e objetiva, não pode ser aquela ilustração confusa, repetitiva. Não, a ilustração ela não é o sermão, o próprio nome já diz, ela vai ilustrar algo que você está afirmando, algo que você está passando e compartilhando ali para a igreja. Mas sim, a introdução ela pode ser muito útil, ela pode ser muito elucidativa, esclarecedora. O povo gosta de ilustrações, mas que realmente esteja de acordo com a palavra, com a mensagem que você está pregando. Objetivos de uma boa introdução: chamar a atenção para o assunto, fornecer material de apoio para o sermão. Então a introdução ela vai complementar, é como um recheio, como o recheio do bolo, ela vai rechear ali aquele assunto ou aquele tópico da mensagem, desperta o interesse dos ouvintes, fazer com que os ouvintes sintam necessidade de ouvir sobre o assunto, desperta a curiosidade, desperta a fé das pessoas, leva as pessoas a pensar. O objetivo principal é chamar a atenção para o assunto a ser apresentado. Por isso que é fundamental que em toda a pregação da palavra, em toda a mensagem que nós vamos levar para a igreja, que nós expliquemos a palavra, que nós expliquemos o texto bíblico. Muitas vezes falta isso de muitos pastores e pregadores, explicar a palavra de Deus, para que as pessoas entendam a mensagem que o Espírito de Deus está transmitindo ou quer transmitir. Leitura do texto bíblico. O método mais frequente usado para iniciar um sermão talvez seja ler um texto da Bíblia, quando o sermão é textual ou expositivo. A passagem a ser estudada deve ser naturalmente lida na introdução e não ser empregada para introduzir o tópico. Então, o texto bíblico ele é lido de início, logo no início. Acho que uma das primeiras coisas é ler o texto bíblico. Fazer com que as pessoas leiam a palavra. Peça para as pessoas abrirem as Bíblias, sejam Bíblias eletrônicas, como hoje em tablet, em smartphone, como a Bíblia convencional, a Bíblia de papel. Então é fundamental que o próprio pregador incentive as pessoas a ler a palavra, a levar a Bíblia para a igreja, ou para o estudo bíblico, ou para a célula, ou para a reunião do grupo missionário. Isso é fundamental. Outra coisa também que nós podemos ver aqui na introdução, que tipos de introdução. Nós temos introdução textual, pode vir antes da leitura do texto, a explicação dos fatores importantes relacionados ao texto, chamado pano de fundo. Introdução de problema, introdução de citação, pode ser da Bíblia, de jornal, de poesia, de história. Podemos também na introdução levantar um problema para ser respondido pelo sermão, exemplo, quais as implicações da ressurreição de Jesus, ou até mesmo usar um tema atual hoje como a pandemia, como o Covid-19, enfim, e levar as pessoas a confiar, a crer em Deus, a se refugiar nas promessas do Senhor. Introdução de ilustrações, pode usar ilustrações na introdução. E regras para conseguir a atenção. Esteja bem vestido, bem apresentado, barba feita, cabelo cortado. Não se apresente de tal forma que venha criar polêmica. Não comece com uma desculpa, vá direto ao assunto, não fique se justificando diante da plateia. Seja objetivo, não fique falando de si mesmo, daquilo que acontece na sua vida pessoal, familiar. Evite falar de você mesmo nas mensagens, naquilo que acontece dentro da sua casa. Enfim, seja objetivo, seja prático, leve as pessoas a receber a palavra de Deus. Não use palavras, use palavras que todos entendam,
não seja cansativo, demonstre confiança no que você está trazendo, no que você está fazendo, nunca desconsidere as pessoas, faça com que a sua mensagem seja agradável, sempre olhando nos olhos das pessoas, sempre sorrindo, procure sorrir, procure modular a sua voz, não fale somente no mesmo tom, ou alto, ou gritando, ou de forma baixa, ou de cabeça baixa, enfim. Fale de forma natural, olhando para as pessoas, procure cadenciar o seu tom de voz, no momento de levantar a voz, no momento de abaixar a voz, abaixar o tom de voz, no momento de falar de forma natural, olhando para o povo, sempre olhando para a congregação, ou para o grupo missionário. Isso é fundamental em todos os textos, em toda a pregação da palavra de Deus. Outras dicas para uma boa introdução: não seja o herói da sua introdução, atenção sempre para Deus, apresente assuntos atuais, quem sabe sintetiza, não seja prolixo, mas seja objetivo, resumido naquilo que você vai falar. Evite termos espirituais que muitos nem conhecem, né? Os evangeliques aí da vida. Então seja objetivo. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.